Olá pessoal, continuando novamente aqui de onde nós paramos, né? Tinha acabado de editar a nossa JSP, né? Tinha criado o nosso método, o list, o edit, né? Na verdade, acabado de criar o edit e falta criar o edit, volta pro show, falta criar agora só o delete, né, pessoal? Então vamos lá, né, que eu tenho no nosso list aqui quando o cara chamar inner action delete. Então vamos criar nossa inner action delete aqui, public string delete. O delete também vai receber um user. Eu somente vou falar para o meu user down deletar esse usuário aqui. Criar um método aqui na nossa interface, né? Perfeito. Na hora que eu acabar de deletar meu usuário, aí você decide o que você quer fazer. Eu vou mandar mostrar o list novamente, que é pra gente já visualizar na hora que a gente apaga, o usuário vai sumindo da tela. Por que eu não retornei a constantes list? Ao invés de retornar a constante, eu retornei o método list. Porque eu quero executar o método list. Porque o método list é o que vai jogar para nosso output e nossa lista de usuários, né? Eu não vou fazer isso daqui, por exemplo, que isso aqui seria uma duplicidade de códigos, né, pessoal? Então eu vou deixar isso aqui dessa forma, que é para ele fazer o delete e mostrar lá no list. Bom, falta apenas configurar aqui então. O delete já vem aqui, então é só isso. Bom, agora para mim eu preciso configurar agora, né? Vamos ver para isso tudo funcionar. Não vai funcionar porque eu tenho uma interface aqui, eu não tenho nada sendo injetado ali. Então vamos fazer agora um mock, né? Alguma coisa que implemente o userdao só para a gente ver funcionando. Vou criar uma classe aqui, userdao static, userdao mock em PL, que vai implementar o nosso userdao. Perfeito, né? Vou ter que implementar agora nossos métodos lá da interface, né? Bom, método C, eu vou criar aqui, simular um banco de dados. Então vou gravar numa variável estática aqui um set de users, um link de set. Pronto. E vou ter também, né, vou ter que controlar também os nossos IDs, como se fosse uma sequence. Vai começar com 0, começar com 1 na verdade. Começar com 0, começar com 1, né? Bom, o que o nosso método save vai fazer? Ele vai pegar esse usuário que está sendo passado, vai setar um ID para ele, que é a nossa sequence, né? Vou incrementar a sequence no caso, e vou adicionar no na nossa lista provisória aqui. Se fosse um banco de dados, seria eu fazer um insert, né? Aqui eu vou fazer só adicionar ali, certo? O que o list vai fazer? Eu vou só apenas retornar toda essa nossa lista. O load é um pouquinho mais complexo. Vou fazer um for each aqui, user, na nossa lista de usuários, como se fosse a nossa lista do banco de dados. Eu quero fazer um lookup por username, pelo ID, na verdade, né? Então vou pegar, se o ID do nosso usuário for igual ao usuário que eu estou tentando buscar, então eu pego e retorno o meu usuário. Um código simples, não vou nem me preocupar em retornar alguma exception, alguma coisa aqui se não encontrar. O que o update vai fazer, né? Eu vou ter que pegar esse usuário aqui, esse usuário que já existe, né? Vou ter que carregar do banco, então eu vou ter que fazer um load, né? Porque esse objeto aqui, ele foi aquele do MentalWay que ele gerou aqui, pessoal, lá no save. É o MentalWay que instancia esse objeto e seta os valores lá.
Então eu preciso recarregar do banco esse usuário pelo ID, né? Por um exemplo, loaded, e eu vou setar nesse cara nosso username, que vai vir de user.getUsername, e o que eu carreguei do banco, né? Teoricamente eu vou setar também o password. É exatamente isso, né? Aí, se fosse um banco de dados, eu faria um update, né, etc e tal, com SQL. E falta agora o delete. O que o delete vai fazer? A mesma coisa, ele vai ter que fazer um load também nesse cara, né? Porque aqui só está a referência dele, né? E eu vou pegar do nosso URIAS e remover ele, esse cara que eu carreguei do banco de dados. Então esse aqui é o nosso mock, né? É um mock, né? Vai ilustrar inclusive o IOC, né? Então eu preciso falar agora pro MentalWay que eu quero injetar esse cara aqui. Eu não vou vir aqui fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui não se faz. Isso aqui não se faz. Porque futuramente eu vou trocar isso daqui por um acesso realmente a um banco de dados. Então eu não quero fazer isso aqui. Aqui eu quero deixar apenas o userdown, né? Porque senão em todo o código eu vou ter que sair depois mudando essa implementação para minha implementação do banco de dados. Então eu tenho que falar para o MentalWay o seguinte: eu vou sobrecarregar o método loadFilters, né? Na verdade, loadFilters não, o setup IOC. Vou falar que existe um componente de IOC que é o nosso userdown mock.impl, né? E eu quero injetar, quem pediu o nosso userdown, né? Tem essa chave aqui. O que o MentalWay vai fazer? Ele vai instanciar essa action e vai ver que existe esse construtor pedindo um userdown, né? Que é essa interface. E ele vai ver que existe no Application Manager uma implementação para aquela interface, né? Ele vai pegar então, instanciar esse cara aqui pra gente e já vai injetar aqui dentro da nossa action para a gente sair poder utilizando a nossa classe normalmente aqui, né? Bom, agora vamos executar realmente a nossa aplicação para ver, né, se ficou algum probleminha para trás ou não. Bom, vamos lá para o nosso formulário. Tem aqui nosso formulário. Vou cadastrar um teste, o password teste, save. Opa, funcionou, né? Vou dar um edit aqui. Opa, perdemos o password. Por quê? Por padrão, o password, pessoal, ele não aparece sozinho, ele não capta do output. Por questões de segurança, você tem que vir aqui manualmente falar que você não quer perder o valor, certo? Então vamos novamente aqui dar um edit e veja que agora apareceu aqui. Então eu quero username teste, save, está funcionando o nosso edit, né? Vamos mudar a senha aqui também. Exatamente funcionando. Vamos colocar um link para ele voltar no nosso no nosso list, para ele voltar lá para o formulário, né? Vou pegar o nosso context path aqui. Eu quero ir para o form.mtw. Para ficar mais fácil aqui, para a gente pular para o formulário, vou cadastrar agora um outro cara. Está funcionando normalmente, veja como funciona tudo certinho. Vamos ver se o delete vai funcionar. Opa, delete não funcionou, né? Vamos ver o porquê agora. Chamou a action delete, passou o usuário, mandou fazer um delete, né? Vamos abrir a implementação do delete. Foi lá, fez o load desse cidadão, mandou fazer um remove. Por que não está funcionando? Vamos ver
ver como é que tá o hashcode desse user, porque é um linked list, né, pessoal? Bom, tá pegando pelo username, certo? Fiz o load, fiz o remove, depois ele vem fazer o list. Interessante porque não está funcionando aquele primeiro. É realmente estranho. Os outros funcionam. Né? Depois nós vamos inclusive debugar esse cara aqui pra gente ver o que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Vamos debugar só pra gente ver o que está acontecendo. Né? Que o nosso delete não está funcionando. Breakpointzinho ali. Teste. Deletar aqui. Nosso usuário está com o ID setado, ID 1, né? Então vamos entrar, fiz o load, busquei ele do nosso banco, vamos ver como é que está a variável users, variável estática, dei um users.remove, né? Vai retornar o método list e vamos ver o que vai acontecer. Bom, tá funcionando, devia ser algum problema no loading da máquina, dos class loaders, né? Vou retirar o breakpoint aqui. Vai ver que agora está tudo funcionando. Teste. Vou editar esse cidadão aqui. Vou editar esse. Funcionou tudo perfeitamente, né? Agora tem um problema, né? Se eu coloco um cara vazio, ele está indo. Eu preciso validar, né? Então é simples no MentalWay. Eu venho aqui, implemento o validatable, né? Implemento esse método aqui, prepare validator. Vou fazer um if para mim ver se for o método save, a action aqui em questão, né, que é o cara tentando utilizar, eu vou falar validator required fields, né, mostre a mensagem para os required fields de campo requerido. Quais são os campos requeridos? Username e password. Perfeito. Eu também quero dizer que o password add o field, field password, new string role. Esse string role eu vou dizer o mínimo e o máximo. Ela tem que ter no mínimo 3 e no máximo 10. E se falhar essa validação, eu quero dizer que senha é inválida, né? A gente pode melhorar isso inclusive com internacionalização depois, né? Pronto, quando existe um erro de validação, né, por padrão ele retorna um error, né? Se eu adicionar um filtro global, vou vir aqui no Application Manager agora no Load Filters e vou falar o seguinte, que eu quero usar o filtro de validação do MentalWay. Então, validator filter, né? Se eu quiser eu passo aqui o result para quando for acontecerem erros de validação, né? Por padrão é error, então vou deixar o padrão erro. Então quando a pessoa vir e dar utilizar o método save, né, o validador vai ver que isso aqui vai retornar um true e ele vai adicionar essas validações. Se não passar, ele vai retornar error. Eu vou falar aqui que se retornar error,
eu quero fazer o que? Um forward para o formulário. Porque eu vou mandar o cara de volta para o formulário para ele digitar as coisas corretamente. Vamos só startar agora aqui o servidor. Lá, nosso formulário. Opa, já não passou mais, mas não está mostrando a mensagem. Vamos mostrar a mensagem, né? Eu vou utilizar a tag mtwerror do campo username. Eu quero mostrar exatamente aqui, né? Do password eu quero mostrar exatamente aqui. Então aqui a gente já pode verificar que já está aparecendo os erros ali. Opa, faltou só eu mudar uma situação aqui, Ctrl C, Ctrl V, o problema é esse, né? Para o campo password eu quero que mostre aqui o erro do password, né? Então agora já está tudo funcionando, como vocês podem ver. Inclusive, se eu digitar apenas alguns caracteres, já validou aquela outra situação também. Então é isso, pessoal, por enquanto, né? Aguardem o próximo tutorial e até a próxima.